amiguinho, você quis aparecer primeiro do que eu? Sério? Oi, gente, meu nome é Iris Bela, tudo bem? Eu vim aqui hoje para contar uma história para vocês de um amigo meu que quis aparecer e que para todo mundo ele não aparece. Para quem não tem imaginação. Porque para um amigo meu chamado Pedro, ele é seu amigo de brincadeiras. Vamos ouvir um pouco da história de Ana Maria Machado, Pedro e o seu boi voador? Essa é uma história que a gente vai ler junto, a gente vai se divertir junto e vocês vão ver que existe um amigo, muito especial aqui com vocês. A história começa da seguinte maneira. A mãe de Pedro queria saber como tinha sido o dia dele. E aí ele foi contar para a mãe que ele tinha ganhado um amigo novo. Esse amigo novo, a mãe tentou adivinhar várias vezes, falando mil peripécias de tudo que é coisa. Perguntou se ele era gordo, se ele era magro, se ele era vazio, se ele era alto, se ele era baixo. Perguntou até se ele tinha cabelo azul. Mas Pedro ficou deixando ela falar mil mirabolâncias. E claro, fez com que ela adivinhasse quem era o seu mais novo amigo. Adivinha quem era? Um boi! E Pedro fez ela adivinhar. Tem chifre, é bem colorido e ele voa, mãe. É um boi voador. A mãe olhou estupefada para ele. E aí, você não sabe? Ela não acreditou. Ela falou e comparou com um boi que tinha lá na casa da vovó Guguta, que ele achava muito parecido. Porque o boi de lá era tão colorido quanto esse e ao mesmo tempo ficava lá empenduradinho e as pessoas só balançavam ele. Mas a mãe, nessa história de que ele achava que era parecida, disse para ele, então tudo bem, Pedro, vamos fazer de conta que esse seu amigo, boi voador, existe mesmo e que se parece com aquele que tem lá na casa da tia Guta. Vamos fazer de conta? Você não sabe o que aconteceu. Pedro ficou tão furioso, mas tão furioso que ele disse, mãe, pare com isso. Não existe você não acreditar. Ele é meu amigo, todo mundo viu, a escola inteira viu e todo mundo sabe que ele é um ótimo amigo, porque ele brinca comigo e ele se diverte com os meus amigos. Sério? A mãe saiu sem dar bola. E quem chega? O pai. O pai de Pedro quis também saber como foi seu dia na escola. E aí, vocês não sabem. O pai começou a perguntar de um amigo novo no prédio. Filho, mas eu sei que o futebol foi legal, vocês ganharam. E aí Pedro disse, pai, a gente não é muito bom de gol não, mas assim... A gente tem um goleiro maravilhoso, então por isso ganha todas as partidas. Mas o meu amigo, que eu ganhei novo, não mora aqui no prédio. E não é um menino, é um boi voador. Boi voador? Filho, deixa de bobagem, mas tudo bem. Se você quer acreditar que existe um boi voador e que ele é seu amigo, tudo bem. Pedro ficou mais irritado ainda. Como é que o pai, a mãe, não tinha acreditado nele? E aí ele foi tomar banho. Se divertiu com as bolinhas de sabão. E essas bolinhas de sabão fizeram pensar. Bom, se minha mãe não acreditou, meu pai também não, acredito que minha irmã Joana vai acreditar. Gente, vocês não sabem o que aconteceu. Ele saiu do banho, foi jantar, passou o jantar inteiro, caladinho. E no final da noite foi conversar com Joana. Joana, tudo bem? Você sabe que eu ganhei um amigo novo? Aí Joana olhou pra ele assim. Já vem você, amigo novo? Um boi voador. Deixa eu pegar a Joana para vocês verem. Joana ria tanto, mas ria tanto, que nem se dava de tanto riso.
Ela começou a comparar e a brigar com Pedro de todos os tipos de animais que ele poderia inventar. Um macaco voador, um peixe voador. Por quê? Ela começou a explicar para ele quais eram os animais que realmente podiam voar. Tinham alguns pássaros e aves que não podiam voar, porque eles eram muito pesados. Mas outros voavam de natureza. E ainda chegou a comparar a um peixe voador, este tal de amigo, para que ele pudesse criar um amigo novo. Pedro ficou mais irritado ainda e começou a defender suas habilidades de defesa vinham todas as vezes que ele contra-argumentava com uma pessoa que não acreditava no seu amigo boi voador, porque não conseguia ver. Joana brigando com ele brigando com Joana, foram dormir. No outro dia, no café da manhã, ele foi para a escola, se divertiu muito, não comentou nada com ninguém, todo mundo quietinho. A mãe, o pai, Joana, sem acreditar. Aí na segunda noite ele decidiu conversar com o irmãozinho dele. O irmão dele, maravilhoso, Rodrigo, ele sabia o que dizia. E ele sempre conversava coisas bem com bastante sabedoria com Pedro. E nessa conversa, vocês não sabem, ele começou a explicar a Pedro que existiam várias pessoas que voavam. Bom, o que foi o Super-Homem, o Ultraman no seu foguete interplanetário, aqueles homens-pipas, Pedro, que pulam na praia. Até o Homem-Aranha precisa de teia, até o Batman precisa de uma bate-corda. Esse teu colega aí deve ter um truque desses. Tem não? E Pedro só ouvindo o irmão contar. Ou então, Pedro, ele usa pó de pilim-pim-pim. Das histórias de Monteiro Lobato e das histórias de Peter Pan. Rodrigo, vamos dormir. O meu boi voa. Tá bom? E eles foram dormir e o papo acabou assim. Nossa. No outro dia, eles foram brincar. Pedro e o seu boi voador. E desse jeito, eles brincaram tanto, que quem chega na casa, as duas pessoas que a gente mais ama nessa vida e que dá tudo que a gente quer, até aquelas comidinhas gostosas que a gente adora. Inclusive, gostam que a gente vá dormir na casa deles. Os avós de Pedro, gente. Chegou a avó de Pedro, feliz da vida, enquanto o seu avô estava estacionando o carro. Pedro, todo serelepe, feliz que a avó tinha chegado, a avó perguntou logo a ele: "E aí, Pedro, quer dormir lá em casa?" Pedro achou uma ótima oportunidade para contar de seu amigo novo. "Vó, só vou se a senhora levar um amigo meu." "Sim, filho, não tem problema, a casa dá para todo mundo, a gente vai se divertir muito. Me dá o telefone da mãe dele aí para eu ligar para ela. E aí a gente pede autorização e vamos para lá, para minha casa se divertir." Pedro olhou para a cara dela assim: "Vó, por favor, a mãe dele você não vai poder falar. Por quê? Você não consegue o telefone dela." "Como, Pedro? Deixa de agonia." "Vó, a mãe dele não existe, tá? Então você vai levar ele, porque ele é um boi voador." Mais uma pessoa que deu risada dele e que não estava vendo o seu melhor amigo. Ele ficou irritado, mas não disse nada para a vovó, porque a vovó é a pessoa que ele mais ama nesse mundo, fora a mamãe e o papai. Quem chega? O amigão, o cara mais legal da história, o cara que faz tudo que a gente quer e é o parceirão do futebol, o vovô. E adivinha o que o vovô trouxe? Ele trouxe um chocolate para Pedro. Para Pedro, para Joana e para Rodrigo. Trouxe chocolate para todos os netos, fazendo com que todos se divertissem nesse momento. Aí, Pedro, espertinho, claro, tinha que comentar sobre o seu amigo. Ele pediu mais um chocolate para ele. "Vó, dá mais
um chocolate aí? Aí o avô olhou assim, você tá muito gulosinho, viu, Pedro? Ah, avô, é pro meu amigo boi voador. Nossa, boi voador? Sério? Então o chocolate tá errado. Não é de chocolate não que a gente tem que comprar, é de capim. Vou lá procurar, viu, Pedro? E saiu rindo. E ele não sabia dizer se ria porque acreditava ou ria porque estava fazendo feliz porque estava falando do seu amigo. Bom, nesse dia, tudo aconteceu para que ninguém acreditasse nele. E aí veio jantar. Todo mundo sem conseguir acreditar. E ele pediu para a mãe colocar um prato na mesa. Foi, pediu para colocar um prato. Mãe, hoje eu me diverti muito com meu amigo. E ele vai jantar aqui com a gente. E aí você não sabe. Final da história que a gente vai saber agora. Quem entra pela janela desse jeito que entrou aqui hoje na história. E todo mundo ficou estupefado. Essa parte do livro eu tenho que mostrar. Porque é tão linda, mas tão linda quando ele entra. Claro que para ver o bife que Pedro tinha deixado no prato ao lado dele. Mas, olha que lindo! Ele chegou exuberante. Todos ficaram embevecidos. Todos ficaram, meu Deus, ele existe mesmo! E claro que todos, muito felizes, olharam para Pedro sem acreditar. E óbvio, com muita fome, o boi voador foi comer a comida de todo mundo, além do bife que Pedro tinha deixado. Rapaz, esse boi voador, que ninguém sabia que ele existia, se sentou para comer e beber. Se divertiu muito. E claro, comeu toda a comida da família. Só Pedro, claro que comeu direitinho. E para todos que não acreditavam, quem mandou não acreditar no meu amigo boi voador? Essa história é maravilhosa. Ana Maria Machado se baseou numa história bem bacana do filho dela. E aqui vocês podem se divertir com a família também. Diga como? Pegando uma caixa de leite e transformando no seu amigo voador. Um beijo, foi ótimo contar a história para vocês.